Se você acha que a solução para acabar com a pobreza é simplesmente o governo ligar a impressora e imprimir mais dinheiro para distribuir para todo mundo, você está pensando exatamente como milhões de brasileiros que não entendem nada de economia e acham que dinheiro nasce em árvore. Bem-vindo ao canal Financeirinho, e hoje eu vou explicar por que essa ideia aparentemente genial, na verdade, é a forma mais rápida de destruir completamente a economia de qualquer país, transformar uma moeda forte numa folha de papel sem valor e empurrar milhões de pessoas para a pobreza extrema através da hiperinflação. Se fosse possível resolver todos os problemas econômicos simplesmente imprimindo mais dinheiro, não existiria país pobre no mundo. Todo governo faria isso e estaríamos todos nadando em riqueza. Mas a realidade é que países que tentaram essa estratégia acabaram com inflação de 1000% ao ano, pessoas levando sacos de dinheiro para comprar pão e economias completamente destruídas que levaram décadas para se recuperar. O Brasil mesmo quase quebrou nos anos 80 e 90, exatamente por causa dessa mentalidade de que imprimir dinheiro resolve problemas. Chegamos a ter inflação de mais de 2000% ao ano. E só conseguimos sair dessa situação com o Plano Real, que colocou regras rígidas sobre a emissão de moeda. A primeira razão pela qual não podemos simplesmente imprimir mais dinheiro é que o valor de uma moeda não vem do papel ou do metal de que ela é feita, mas sim da confiança que as pessoas têm nela e da quantidade de bens e serviços que existem na economia para serem comprados com esse dinheiro. Quando você pega uma nota de R$100, ela não vale R$100 porque o papel vale isso. Ela vale R$100 porque todas as pessoas concordam que aquele pedaço de papel pode ser trocado por R$100 de produtos ou serviços. É um acordo coletivo baseado na confiança de que o governo não vai desvalorizar essa moeda imprimindo demais. Se o governo brasileiro decidisse imprimir R$1 trilhão amanhã e distribuir para todo mundo, o que você acha que aconteceria com o preço das coisas? Será que continuariam custando a mesma coisa? Ou os comerciantes perceberiam que todo mundo tem muito mais dinheiro e aumentariam os preços proporcionalmente? É exatamente isso que acontece. Mais dinheiro circulando, sem mais produtos disponíveis, significa que os preços vão subir para equilibrar a oferta e demanda. E no final das contas, todo mundo continua na mesma situação financeira, só que agora precisando de mais dinheiro para comprar as mesmas coisas de antes. A segunda razão é que imprimir dinheiro sem critério gera inflação, que é o aumento generalizado dos preços de todos os produtos e serviços da economia, e inflação alta é uma das piores coisas que podem acontecer para pessoas pobres e de classe média. Imagine que você ganha R$3.000 por mês e consegue comprar uma cesta básica por R$300, mas aí o governo imprime muito dinheiro, a inflação dispara, e essa mesma cesta básica passa a custar R$600, seu poder de compra foi cortado pela metade, mesmo que seu salário continue sendo R$3.000. Isso não é teoria. É exatamente o que aconteceu no Brasil durante as décadas de 80 e 90, quando tivemos vários planos econômicos fracassados que tentavam controlar a inflação, mas o governo continuava imprimindo dinheiro para financiar gastos públicos. As pessoas mais pobres eram as que mais sofriam porque não tinham como proteger suas economias da desvalorização, enquanto os ricos convertiam seu dinheiro em dólares ou outros ativos que mantinham valor durante a crise. A inflação é o imposto mais cruel que existe, porque atinge justamente quem tem menos condições de se proteger dela. A terceira razão é que quando um país imprime dinheiro demais, sua moeda perde credibilidade internacional, e ninguém mais quer negociar com ela, o que torna o país mais pobre e isolado economicamente. O real brasileiro só tem valor internacionalmente porque outros países confiam que o Brasil não vai imprimir reais sem critério. Por isso é possível trocar reais por dólares, euros, ienes e comprar produtos importados ou viajar para outros países. Se o Brasil começasse a imprimir reais descontroladamente, outros países deixariam de aceitar nossa moeda. Teríamos dificuldade para importar produtos essenciais como petróleo, medicamentos, tecnologia, e nossa economia ficaria isolada do resto do mundo. Países como Venezuela e Zimbábue passaram exatamente por isso. Imprimiram tanto dinheiro que suas moedas viraram papel sem valor. Hoje em dia, nesses países, as pessoas preferem usar dólares americanos para transações importantes porque não confiam mais nas moedas locais. Quando você perde a confiança na moeda, perde também a capacidade de participar da economia global de forma competitiva. A quarta razão é que imprimir dinheiro não cria riqueza real,
apenas cria a ilusão de que existe mais riqueza, quando na verdade a quantidade de bens e serviços disponíveis continua a mesma. Riqueza real vem da produção de coisas que as pessoas querem e precisam, como comida, casas, carros, roupas, tecnologia, serviços médicos, educação, entretenimento. E para produzir essas coisas você precisa de trabalho, matéria-prima, máquinas, conhecimento, organização, investimento em infraestrutura e tecnologia. Se um país imprime R$1 trilhão, mas não aumenta a produção de nada, continua tendo a mesma quantidade de comida, as mesmas casas, os mesmos carros, então esse dinheiro extra não representa riqueza adicional. Representa apenas mais pedaços de papel disputando os mesmos recursos limitados. É como se você tivesse 10 pessoas num restaurante com 10 pratos de comida, e de repente você desse mais dinheiro para cada pessoa. Isso não criaria mais pratos de comida. Apenas faria com que cada prato ficasse mais caro, porque agora todo mundo tem mais dinheiro para disputar a mesma quantidade de comida disponível. A quinta razão é que os efeitos da impressão excessiva de dinheiro são cumulativos e podem levar décadas para serem corrigidos, destruindo gerações inteiras de famílias que perdem suas economias e seus planos de futuro. Durante a hiperinflação brasileira dos anos 80 e 90, milhões de pessoas perderam toda a sua poupança porque o dinheiro desvalorizava tão rapidamente que não dava tempo nem de gastá-lo. Quem guardava dinheiro na poupança via seu patrimônio derreter dia após dia. E muitas famílias que levaram anos para juntar dinheiro para comprar uma casa ou começar um negócio, viram seus sonhos virarem pó. A classe média brasileira foi praticamente dizimada durante esse período. Pessoas que tinham uma vida confortável se tornaram pobres da noite para o dia, e o país perdeu uma geração inteira de investimentos em educação, saúde, infraestrutura, tecnologia, porque todo mundo estava preocupado apenas em sobreviver ao caos econômico. Mesmo depois do Plano Real ter estabilizado a moeda em 1994, o Brasil levou mais de 2 décadas para recuperar a confiança dos investidores e voltar a crescer de forma sustentável. A sexta razão é que imprimir dinheiro sem lastro destrói os incentivos para trabalhar, produzir, inovar e investir, porque as pessoas percebem que o esforço não compensa quando o governo pode simplesmente criar dinheiro do nada. Se você soubesse que o governo vai distribuir dinheiro gratuito para todo mundo no próximo mês, qual seria sua motivação para trabalhar duro, estudar, desenvolver novas habilidades, criar produtos, prestar serviços de qualidade ou investir em um negócio que pode dar certo ou errado? Países que adotaram políticas de distribuição de dinheiro sem contrapartida viram sua produtividade despencar. As pessoas pararam de se esforçar porque sabiam que receberiam dinheiro de qualquer jeito. Empresas faliram porque não conseguiam encontrar trabalhadores motivados, a inovação parou porque ninguém via necessidade de criar coisas novas. E no final das contas, toda a sociedade ficou mais pobre porque a produção de riqueza real diminuiu drasticamente. Uma economia saudável precisa de incentivos corretos para funcionar, e dar dinheiro de graça sem exigir nada em troca é o incentivo mais errado que existe. A sétima e mais importante razão é que a história mundial está cheia de exemplos de países que tentaram resolver problemas econômicos imprimindo dinheiro e acabaram em situações muito piores do que antes. A Alemanha, na década de 20, imprimiu tanto dinheiro para pagar as dívidas da Primeira Guerra Mundial que chegou ao ponto de as pessoas usarem carrinho de mão para levar dinheiro ao supermercado porque precisavam de sacos e mais sacos de notas para comprar qualquer coisa. O Zimbábue, nos anos 2000, imprimiu tanto dinheiro que chegou a ter notas de 100 trilhões de dólares zimbabuanos. Mas essas notas não conseguiam comprar nenhum pão. Hoje em dia, essas notas são vendidas como souvenir para turistas porque não têm nenhum valor monetário. A Venezuela mais recentemente imprimiu tanto dinheiro que a inflação chegou a mais de 1.000.000% ao ano. Pessoas fugiram do país levando apenas a roupa do corpo porque todo o dinheiro que tinham virou papel sem valor. E hoje é um dos países mais pobres da América Latina, mesmo tendo as maiores reservas de petróleo do mundo. Argentina, Turquia, Líbano, todos esses países tentaram resolver crises econômicas imprimindo mais dinheiro, e todos acabaram com inflação descontrolada, moedas desvalorizadas e populações empobrecidas. Agora você pode estar pensando, mas então como é que os países resolvem problemas econômicos se não podem simplesmente imprimir mais dinheiro? E a resposta é que existem formas sustentáveis e responsáveis de estimular a economia sem destruir o valor da moeda.
A primeira forma é aumentar a produtividade através de investimentos em educação, infraestrutura, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, que fazem com que o país produza mais bens e serviços de melhor qualidade usando os mesmos recursos. Quando você constrói melhores estradas, portos, aeroportos, as empresas conseguem transportar produtos de forma mais eficiente e barata. Quando você melhora a educação, os trabalhadores ficam mais qualificados e produtivos. Quando você investe em tecnologia, os processos produtivos ficam mais eficientes e inovadores. A segunda forma é criar condições para que empresas e empreendedores possam investir, criar empregos e gerar riqueza real, através de regulamentações inteligentes, sistema tributário eficiente, segurança jurídica e política econômica estável e previsível. A terceira forma é usar a política fiscal de forma responsável, gastando dinheiro público em coisas que realmente geram valor para a sociedade, como saúde, educação, segurança, justiça, e evitando gastos supérfluos ou que beneficiam apenas grupos específicos em detrimento do resto da população. Uma analogia simples para entender por que não podemos imprimir dinheiro infinito é pensar numa festa onde existe uma quantidade limitada de comida e bebida. Se o organizador da festa der mais fichas para todo mundo, isso não vai criar mais comida e bebida, apenas vai fazer com que as pessoas disputem mais intensamente os mesmos recursos limitados, resultando em preços mais altos para tudo. A única forma de realmente melhorar a festa é produzir mais comida e bebida, ou seja, aumentar a oferta real de coisas valiosas que as pessoas querem. Da mesma forma, a única maneira de uma economia ficar mais rica é produzir mais bens e serviços de valor, não imprimir mais pedaços de papel colorido. Dinheiro é apenas uma ferramenta de troca, um meio de facilitar o comércio entre pessoas que têm coisas diferentes para oferecer. Mas a riqueza real está nas coisas que são produzidas e nos serviços que são prestados, não no dinheiro em si. Outro ponto importante é entender que existem situações específicas onde a impressão controlada de dinheiro pode ser útil, mas sempre dentro de limites muito rigorosos e com objetivos claros de curto prazo. Durante crises econômicas severas como a de 2008 ou a pandemia de 2020, bancos centrais de países desenvolvidos imprimiram dinheiro de forma temporária para evitar o colapso do sistema financeiro e dar tempo para a economia se reorganizar, mas essa impressão foi feita de forma técnica, limitada no tempo e acompanhada de outras medidas para evitar inflação descontrolada. O Federal Reserve americano, o Banco Central Europeu e outros bancos centrais de países ricos têm economistas especializados que calculam exatamente quanto dinheiro pode ser impresso sem causar inflação perigosa, monitoram constantemente os efeitos dessas políticas e estão sempre prontos para reverter as medidas quando a economia se estabiliza. Mesmo assim, essas políticas geram debates intensos entre economistas porque os riscos de erro são muito altos e as consequências podem ser desastrosas se não forem executadas com extrema competência técnica. No Brasil, o Banco Central tem como principal objetivo manter a inflação sob controle através da política monetária, que inclui a definição da taxa básica de juros Selic e o controle da quantidade de dinheiro em circulação na economia. Quando a inflação está subindo além da meta estabelecida pelo governo, o Banco Central aumenta a taxa Selic para tornar o crédito mais caro e desencorajar o consumo e investimento, reduzindo a pressão inflacionária. Quando a inflação está muito baixa e a economia precisa de estímulo, o Banco Central reduz a Selic para baratear o crédito e incentivar o consumo e investimento. Essa política é muito mais eficaz e segura do que simplesmente imprimir dinheiro porque trabalha com os incentivos corretos do mercado, influenciando o comportamento de consumidores e empresas sem destruir o valor da moeda. A meta de inflação brasileira atualmente é de 3,25% ao ano, com tolerância até 5,75%, e o Banco Central usa todos os instrumentos disponíveis para manter a inflação dentro dessa faixa, protegendo o poder de compra da população e a estabilidade econômica do país. Para pessoas físicas como você e eu, entender por que não podemos imprimir dinheiro infinito é fundamental para tomar decisões financeiras inteligentes e se proteger dos efeitos da inflação quando ela acontece. Primeiro, nunca acredite em políticos que prometem resolver todos os problemas do país distribuindo dinheiro para todo mundo, porque isso é economicamente impossível.
e historicamente sempre termina em desastre. Segundo, sempre mantenha parte do seu patrimônio em ativos que se protegem da inflação, como ações de empresas sólidas, fundos imobiliários, títulos indexados à inflação, como o Tesouro IPCA, ou até mesmo um pouco de dólares para proteção cambial. Terceiro, invista na sua capacidade de gerar renda através de educação, habilidades profissionais e empreendedorismo, porque em qualquer cenário econômico, as pessoas que sabem produzir valor para outras pessoas conseguem se manter financeiramente estáveis. Quarto, mantenha sempre uma reserva de emergência em investimentos líquidos para não depender de crédito caro quando aparecem imprevistos, porque em períodos de alta inflação, os juros também sobem muito e financiamentos ficam impagáveis. A educação financeira da população é essencial para que o país tenha uma economia estável e próspera, porque quando as pessoas entendem como funciona dinheiro, inflação, juros, investimentos, elas fazem escolhas mais inteligentes que beneficiam não apenas elas mesmas, mas toda a sociedade. Países com população bem educada financeiramente têm moedas mais estáveis, inflação mais baixa, sistemas financeiros mais eficientes e maior resistência a crises econômicas, porque os cidadãos sabem identificar políticas irresponsáveis e cobrar competência técnica dos governantes. Por outro lado, países onde a população não entende de economia ficam vulneráveis a políticos populistas que prometem soluções mágicas como distribuir dinheiro para todo mundo, imprimir mais moeda para acabar com a pobreza ou controlar preços por decreto, políticas que sempre terminam em inflação, escassez e empobrecimento generalizado. Uma lição importante que o Brasil aprendeu com muito sofrimento durante as décadas de 80 e 90 é que estabilidade monetária é um bem público fundamental, tão importante quanto segurança, saúde, educação e justiça. O Plano Real não foi apenas uma mudança de moeda, foi uma mudança completa de mentalidade sobre política econômica, estabelecendo regras claras para o controle da inflação, independência técnica do Banco Central, responsabilidade fiscal do governo e transparência nas contas públicas. Desde 1994, quando o real foi criado, o Brasil conseguiu manter a inflação relativamente controlada, mesmo passando por várias crises econômicas internas e externas, provando que é possível ter estabilidade monetária quando existe vontade política e competência técnica para fazer as coisas certas. Hoje em dia, nenhum partido político sério no Brasil defende a volta da impressão descontrolada de dinheiro, porque todos sabem que isso seria suicídio político e econômico. Para finalizar, quero que você entenda que, embora a ideia de imprimir mais dinheiro para resolver problemas econômicos pareça simples e atrativa, ela é, na verdade, uma das formas mais rápidas de destruir a riqueza de um país e empobrecer sua população. A riqueza real vem da produção de bens e serviços que as pessoas valorizam, do trabalho qualificado, da inovação tecnológica, da eficiência produtiva, do investimento em capital humano e físico, da organização social que permite cooperação e troca voluntária entre indivíduos. Dinheiro é apenas um meio de facilitar essas trocas, não é riqueza em si mesmo, e quando governos tentam criar riqueza simplesmente imprimindo mais dinheiro, o resultado é sempre inflação, empobrecimento e destruição da confiança nas instituições econômicas. A próxima vez que você ouvir alguém defendendo que o governo deveria imprimir mais dinheiro para resolver algum problema, lembre-se de todos os países que tentaram isso e acabaram muito piores do que antes. E explique para essa pessoa que economia não funciona com mágica, funciona com trabalho, produção e políticas responsáveis baseadas em conhecimento técnico sólido. Se você chegou até aqui, comente não imprima aqui embaixo para eu saber que você entendeu por que não podemos simplesmente resolver problemas econômicos imprimindo mais dinheiro. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que pode te ajudar a entender melhor como funciona a economia e tomar decisões financeiras mais inteligentes. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo com mais conhecimento que pode proteger você e sua família dos erros econômicos que destroem patrimônio e empobrecem nações inteiras.